Shalom, paz do Senhor, paz e prosperidade a todos. Mais uma gravação hoje sobre Tiago, o meio-irmão de Jesus. Quem vos fala, pastor Natanael Joaquim Souza, da Assembleia de Deus Renovada. E se você puder, compartilhe o vídeo e pode compartilhar com mais pessoas. Se inscreva para que possamos divulgar a palavra de Deus. Nós iremos falar sobre Tiago, um dos irmãos, meio-irmão de Jesus. Aqui nós observamos a composição da família terrena de Jesus. Jesus tinha 4 irmãos: Tiago, José, Simão e Judas. E pelo menos 3 irmãs. Está lá registrado em Mateus 3,55. O pai e a mãe de Jesus, Maria e José, era da família real de Davi. Marcos 12,35. Tanto Maria, Mateus 1,16, como José, Lucas 3,23, eram descendentes de Davi. Então, tanto Maria como José era descendência de Davi. Eram sangue de família real. Por isso, Jesus, Messias, veio de família real. Então, da mais simplicidade que tinha José e Maria, ele veio da descendência de Davi. Então, nós hoje vamos meditar sobre a vida de Tiago. Quantos Tiago nós tínhamos no ministério de Jesus? Então, nós observamos aqui 2 Tiagos que eram apóstolos de Jesus. E Tiago, filho de Zebedeu, era um dos apóstolos de Jesus, irmão do apóstolo João. Provavelmente sua mãe era Salomé, uma seguidora do Senhor, Mateus 4,21. E então nós observamos esse Tiago, que era irmão de João, do apóstolo João. Ele foi um primeiro mártir. Ele foi um dos mártires do início da igreja primitiva. Ele foi decapitado por Herodes. E depois Herodes prendeu Pedro para matar no outro dia. Os anjos soltaram Pedro. E aquele Herodes foi comido de bicho porque queria perseguir o povo de Deus. Então nós vemos aqui o segundo Tiago, também apóstolo. Tiago, filho de Alfeu, também era um dos apóstolos de Jesus, Mateus 10,3. Mas não se sabe praticamente nada sobre a sua história. Provavelmente ele é a pessoa que o evangelista Marcos chamava de Tiago o Menor, Marcos 15,40. Então, esses 2 Tiagos foram apóstolos do Senhor Jesus. Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, filho de Zebedeu. Aqui nós observamos o Tiago, meio-irmão de Jesus. Esse que foi o meio-irmão de Jesus não foi apóstolo. Ele não foi apóstolo porque ele se converteu a Jesus depois que Jesus ressuscitou. Ele não acreditava na mensagem de Jesus. Ele não acreditava nos ensinamentos de Jesus. Mas depois que Jesus ressuscitou, então ele se converteu e foi um dos maiores líderes da igreja em Jerusalém. Então isso nós observamos, Tiago, meio-irmão de Jesus. Esse Tiago é mencionado como um dos líderes mais influentes da igreja de Jerusalém. Não era apóstolo, ele aparece em destaque na ocasião do concílio, registrado em Atos 15. Muito provavelmente ele foi o autor da epístola que recebe este nome no Novo Testamento, Tiago. Então nós observamos aí também amplamente aceito que ele era o meio-irmão de Jesus. Apesar de em sua carta ele simplesmente se denomina como servo do Senhor Jesus. Então ele era um homem muito simples, muito humilde e tinha o temor de Deus.
de se colocar como irmão do Senhor, ele se colocava apenas como servo do Senhor Jesus. Tornou-se crente mais fervoroso da igreja primitiva. Então, uma vez que ele se converteu após a ressurreição de Jesus, Jesus se apresentou para ele. E ele se converteu a Jesus e se tornou o crente mais fervoroso da igreja primitiva. Nos evangelhos, Tiago é mencionado algumas vezes, mas de primeiro, ele não compreendia bem o ministério de Jesus e não era crente. João 7, 2 e 5. Tiago se torna uma das primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. 1 Coríntios 15, 7. Tornou o crente mais fervoroso da igreja primitiva. Então nós observamos que Tiago tornou-se a maior testemunha da ressurreição de Jesus. Porque depois que Jesus ressuscitou, Jesus se apresentou para ele e ali ele se converteu ao Senhor Jesus, vendo que Jesus era o Senhor dos céus e da terra. Ele então ficava em Jerusalém e fazia parte do grupo de crentes que orava no cenáculo, Atos 1 e 14. Daquele momento em diante, o status de Tiago dentro da igreja de Jerusalém começou a crescer. Então Tiago esteve na ascensão de Jesus, quando Jesus subiu ao céu, e também foi no cenáculo quando chegou o Espírito Santo. Então ele também foi cheio do Espírito Santo e ali começou realmente a ser um grande homem da igreja de Deus em Jerusalém. Tiago provavelmente preside uma reunião em Jerusalém. Então ele presidiu ali aquela reunião que está em Atos, no capítulo 12, capítulo 15, que realmente foi algo extraordinário, o início da igreja primitiva. Tiago ainda estava em Jerusalém quando, recém-convertido, Saulo chega para encontrar-se com ele e Pedro, Gálatas 1:19. Vários anos depois, quando Pedro escapa da prisão, ele relata a Tiago sobre a maneira milagrosa da sua fuga, Atos 12 e 17. Então, Tiago esteve sempre presente com o apóstolo Pedro, os demais apóstolos, e também o apóstolo Paulo esteve com Tiago para saber a realidade da vida do Senhor Jesus na terra. Então, Tiago passou para Paulo a história que ele se converteu a Jesus, aceitou Jesus somente após a ressurreição do Senhor Jesus. O conselho de Jerusalém se reunia. Tiago é o aparente líder, Atos 15. Ele também é um ancião da igreja, chamado de coluna da igreja. Gálatas 2 mais tarde, Tiago novamente preside uma reunião em Jerusalém, desta vez depois da terceira viagem missionária de Paulo. Então, Tiago passou a ser um homem muito fervoroso na igreja, com muita autoridade, por ser irmão de Jesus. Ele foi respeitado pela igreja primitiva. É Tiago, o autor da epístola, e aqui nós observamos o autor da epístola, que leva o seu nome, Tiago, a qual ele escreveu entre 50 e 60 depois de Cristo. Tiago identifica-se pelo seu próprio nome, mas se descreve simplesmente como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago 1 e 1. Então, de maneira nenhuma, Tiago citou na sua carta ser o irmão, o meio-irmão de Jesus, mas ele se identifica como servo do Senhor Jesus, como servo de Deus. Sua carta lida mais como ética cristã do que como teologia cristã. Seu tema é o resultado da fé, a evidência externa da conversão interna. Então, é uma evidência da parte externa para refletir na conversão interna. Então, essa é a carta do apóstolo do Tiago, que não foi apóstolo,
Ele não chegou a ser apóstolo porque ele se converteu após a ressurreição de Jesus. Jesus só tinha chamado 12 apóstolos, né? Tiago testemunha a ressurreição de Jesus. Um estudo da vida de Tiago fornece algumas lições importantes para nós. Sua conversão corrobora o poder esmagador que resulta de testemunha da ressurreição de Jesus. Então a conversão de Tiago após a ressurreição de Jesus é uma testemunha esmagadora do resultado da ressurreição, que é uma grande verdade, uma verdade bem verdadeira, que ele ressuscitou e está vivo. Tiago deixou de ser o cético e passou a ser o líder da igreja, baseado em seu encontro com Cristo ressurreto. O discurso de Tiago no Concílio de Jerusalém, em Atos 15 e versículo 14. Então nós encontramos esse homem, passa a ser uma testemunha viva do Senhor Jesus Cristo. A humildade de Tiago na igreja primitiva. Então nós observamos aí esta humildade. O discurso de Tiago no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, revela sua confiança nas Escrituras. Ele era um homem que conhecia muito as Escrituras. Seu desejo de paz dentro da igreja, sua ênfase da graça sobre a lei e seu cuidado pelos crentes gentios, embora ele mesmo ministrasse quase exclusivamente aos cristãos judeus. Então nós vemos que havia um zelo muito grande do nascimento da igreja e ele estava ali fazendo esse trabalho na igreja primitiva. Também digno de notar a humildade de Tiago. Ele nunca usa sua posição como parente sanguíneo de Jesus como base para a sua autoridade. Em vez disso, Tiago se retrata como um servo de Jesus e nada mais. Em suma, Tiago foi um líder gracioso por meio do qual a igreja foi ricamente abençoada. Então foi muita bênção que veio através desse homem que se converteu e passou a ser grande líder da igreja de Jerusalém. Aqui nós observamos a morte de Tiago. Segundo o relato de Flávio Joséfo, segundo uma passagem nas antiguidades judaicas de Flávio Joséfo, escreveu: o irmão de Jesus, que era chamado de Cristo, cujo nome era Tiago, encontrou a morte após a do procurador Pórcio Festo, antes que Lucílios Albinos fosse empossado, cuja data é 62 depois de Cristo. Então nós observamos que enquanto havia uma mudança do imperador, que não tinha sido empossado no encargo, então o sumo sacerdote judeu aproveitou essa oportunidade. Sumo sacerdote Ananias tirou vantagem dessa falta de controle imperial para reunir o sinédrio, que condenou Tiago sobre acusações de ter violado a lei, e logo executou por apedrejamento por ser uma fiel testemunha do Senhor Jesus. Então nós vemos que esse sumo sacerdote Ananias, o nome dele era Ananias, mas não é o Ananias da Bíblia, era um sumo sacerdote que assumiu esse encargo, chamava também Ananias. E ele aproveitou esse momento em que o Roma ficou ali um pouco sem o procurador, e ele fez reuniões e apedrejou Tiago, que era o meio-irmão do Senhor Jesus, que fez uma grande obra para Deus. Então nós vemos aqui na conclusão o que Tiago deixa na sua carta revelado para nós. A verdadeira fé cristã se manifesta em ações. Isso Tiago deixa bem claro para nós. Ele deixa bem claro para nós que a verdadeira fé cristã se manifesta em ações.
não somente em falar, mas viver. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ação é morta. Esta é a mensagem de Tiago, o líder da igreja de Jerusalém, grande líder. Nesta carta o autor põe acima de tudo a necessidade de não somente crer, como também agir. Então, crer e agir, isto é a fé e a obra, para que possamos ser um verdadeiro crente em Jesus. Não adianta nada alguém dizer que tem fé, se não provar por meio das suas ações que a sua fé é viva e verdadeira. Então, é necessário provar pelas ações a fé e a obra, para que possamos provar verdadeiramente a fé cristã se manifestado em ações cristãs. Esta é a mensagem de o irmão de Jesus, Tiago. Concluímos então Tiago, meio-irmão de Jesus, que foi o grande líder da igreja primitiva, um homem que foi muito respeitado ali na igreja primitiva após a sua conversão. Ele converteu ao Senhor Jesus após a ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, Jesus se apresentou para ele no espaço de 40 dias e ele se converteu ao Senhor. Esteve no túmulo vazio de Jesus, esteve também na ascensão de Jesus, que Jesus subiu ao céu, e depois, junto com a sua família, também no cenáculo, e 10 dias depois da ascensão de Jesus, a chegada do Espírito Santo, e ali estava Tiago também, e recebeu também o Espírito Santo, e foi cheio do Espírito Santo, e foi o grande líder da igreja primitiva, e deixou para nós um legado muito importante, uma prova viva que Jesus ressuscitou. Ele entrou dentro do túmulo do Senhor e ali estava vazio. Não está aqui, porque já ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele em sua carta disse ser servo do Senhor Jesus Cristo e também de Deus. Amém? Shalom. A paz do Senhor.